Boa noite, graça e paz. Você sabe o que é o reino dos céus? Você sabe o que faremos no reino dos céus? Como serão as bodas do Cordeiro e, consequentemente, após a ceia das bodas do governo milenar? Fique comigo até o final. Vamos tentar trazer um breve resumo sobre isso e trazer luz através do Espírito Santo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a vós. Amém? Quem sentir paz e puder curtir esse vídeo, isso edifica e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Amém? Quero ler Mateus capítulo 11, a partir do versículo 11. Diz assim: Na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu maior do que João o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele está trazendo uma revelação muito profunda nessa passagem, onde ele explica que o último homem, o último servo de Deus, que falaria da velha aliança, seria João Batista. No momento em que Jesus veio em carne e ele assumiu seu ministério, ele foi batizado por João, e João disse: eu é que devo ser batizado por ti, Messias, mas tu vens a mim? E Jesus responde: deixa estar por enquanto, até que tudo se cumpra. O que Jesus quer dizer com isso? Que Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, encerrar a velha aliança, morrer pelos pecados da humanidade, porque a lei não pode remover pecados, ela era uma forma de manter o povo de Deus na linha, para que não se corrompesse da forma como se corrompeu Sodoma e Gomorra, como se corrompeu o povo na era pré-diluviana. E através da salvação, da nova aliança, vinda na cruz de Cristo Jesus, derramada no seu sangue sem pecado, então preparar o reino de Deus, o reino e sacerdócio de Deus, a era da graça, aonde o Espírito Santo, que antes governava de fora do homem, agora pode entrar dentro do homem por causa da expiação plena, que é o sangue de Cristo, o Consolador que habita em vós e vos guiará a toda a verdade, conforme está escrito em 1 João 2,27. O Espírito Santo antes não podia entrar no santuário de Deus, que somos nós, porque não havia uma expiação plena dos nossos pecados. Porque não é o caso de eu cometer pecados, e sim o fato de eu ter nascido com o pecado. Por mais bom ou mal que eu seja, o simples fato de eu ter nascido pecaminoso, da natureza e herança de Adão, já me faz inimigo de Deus. Tiago diz muito claramente: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois todo aquele que amar o mundo se tornará inimigo de Deus. O apóstolo e profeta João, ele fala de forma muito clara na sua primeira epístola: filhinhos, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, elas procedem do mundo e não do Pai. Ou seja, quando Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior que João Batista, o Senhor Jesus está falando que aqueles que estão na nova aliança, que dormiram na nova aliança, eles julgarão os que dormiram na velha aliança. Querem que eu prove isso? Vamos abrir no livro de Hebreus. Vamos tirar essa dúvida rapidamente. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 39 e 40, amém? Hebreus 11, 39 e 40. E todos estes, falando dos homens do Velho Testamento que provaram sua fé. O capítulo 11 fala somente de fé. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, como é que nós, há 2000 anos depois de Cristo, podemos aperfeiçoar Noé? Como é que nós podemos aperfeiçoar Davi, Moisés, Elias, Sansão, os reis de Israel? Como que nós podemos, na atual realidade temporal, aperfeiçoá-los?
A palavra é clara quando diz que aqueles que forem fiéis a Cristo, aqueles que abrirem mão de sua vida por amor a Jesus e padecerem os sofrimentos e as pisadas de Cristo, da mesma forma que Cristo veio não para julgar, mas para salvar, essas pessoas abrirem mão de suas vontades humanas para salvar almas do lago de fogo e conduzi-las à salvação judicial em Cristo, a graça. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todos esses serão salvos do quê? Do lago de fogo, da segunda morte. Então, todos aqueles que realmente abriram mão de suas vidas, como um grande exemplo bíblico, o apóstolo Paulo, que era um fariseu respeitado, renomado, abriu mão do título, abriu mão de casar, abriu mão de suas posses, de suas propriedades, de ter uma boa renda, para se tornar um nômade no deserto e na Ásia, armando tendas para não sobrecarregar a igreja, para não explorar a igreja, tirando do seu próprio labor, do seu próprio trabalho sustento para poder fazer viagens missionárias. Esse homem abriu mão de tudo que era natural para salvar almas para Deus. Como ele mesmo diz, fiz-me tudo para com todos, para que de todas as formas eu consiga salvar alguns. Tudo posso naquele que me fortalece. Faço de tudo para cooperar com o Evangelho, para que de alguma forma eu consiga encontrar a ressurreição entre os mortos. E em Filipenses, não lembro se no capítulo 2, não me vem à memória agora, ele diz que considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não mais tendo justiça própria mediante aquilo que aprendi na lei, mas pela justiça da fé. Olha que tremendo. Então, o Antigo Testamento se resume e se finaliza em Cristo. E João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, embora ele esteja citado nos livros de Marcos, Mateus, Lucas e João, ele foi o último profeta que viveu segundo a linha do Antigo Testamento. Quando João Batista foi preso, pois ele foi lá expor os pecados do rei Herodes, né, do casamento inadequado que Herodes tinha, João Batista foi preso, e quando ele percebeu que estava para ser morto e que Jesus não faria nada, ele manda seus discípulos irem até Jesus. E a pergunta que ele manda os discípulos fazerem a Jesus é essa: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus é muito taxativa. Voltem e digam a João: os cegos veem, os coxos andam, os enfermos são curados, os mortos ressuscitam. E Jesus resume com essa frase: e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. E essa é a resposta definitiva que Jesus dá para João. Ou seja, quando João Batista, que deveria ter seguido Jesus, pois o ministério dele se encerra em Cristo, ele deveria ter encaminhado os seus discípulos para Jesus, como André fez isso, né, irmão de Pedro, e seguido o Messias. Mas não, João Batista seguiu batizando e pregando um arrependimento, sendo que o Messias já estava ali. A pomba já havia descido, o Espírito Santo já havia descido em forma de pomba sobre Jesus, e João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Ou seja, quando Jesus diz para João: deixe estar por enquanto, até que toda a justiça se cumpra, Jesus está deixando bem claro: João, eu vou cumprir toda a lei, todos os profetas, eu vou cumprir todo o Velho Testamento, toda a velha aliança, e vou trazer uma nova aliança no meu sangue para poder dar salvação para ti e para todos. E todos aqueles que vierem de mim para frente, eles receberão a oportunidade, a honra de estarem nas bodas do Cordeiro. E eles estarão juntamente comigo, julgando até mesmo os anjos. Paulo cita isso. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 6, rapidinho, para que os irmãos entendam. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler o versículo 2. Não sabeis vós que os santos, quem são os santos? Os santificados no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor. Deus não nos olha mais como pecadores, Deus nos olha como pessoas santificadas, reino e sacerdócio real. Agora, Deus olha para a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa carne, e Deus vê ela como um inimigo. É por isso que a gente sofre. A gente não sofre porque Deus quer que a nossa alma sofra. A gente sofre porque Deus quer executar juízo sobre a carne, que é pecaminosa. Deus quer lançar fogo para purificar a madeira, feno e palha, queimar tudo isso e preparar o ouro, a prata e as pedras preciosas. Mas nós preservamos a carne e as nossas vontades. É por isso que a gente sofre. Uma das maiores provas disso é que quando os apóstolos eles eram açoitados pelo nome de Jesus, eles se alegravam por terem sofrido afrontas pelo nome de Jesus.
E em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, no versículo 11 e 12, diz: bem-aventurados sois quando vocês sofrerem por mim. Você pode pegar 1 Pedro capítulo 4, do em diante. Você pode pegar aquela outra passagem, não lembro de cabeça agora, que diz: embora Cristo sendo filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento que padeceu. Ou seja, como que pode um homem santo e sem pecado aprender a obedecer por sofrimento? Isso é muito profundo, irmãos. Então diz aqui, ó: e se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar questões mínimas, não sabeis vós que julgaremos os anjos? Nós vamos julgar os anjos, mas não com essa justiça de bem e mal, provinda de um fruto, de uma árvore, de uma serpente. Nós temos que ser purificados pelo lavar da água da palavra, Romanos 12, 2, né? Transformar-vos pela renovação da vossa mente, ofereceis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então quer dizer, o nosso corpo é o sacrifício, nós agora somos o holocausto para o Senhor, a nossa carne. Quando nós nos entregamos ao Senhor em espírito e em verdade, e dizemos: ó Senhor Jesus, guia-me segundo a tua vontade, não tenho mais eu vontade própria, mas a tua vontade seja soberana sobre a minha vida, e a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé, sabendo que tu virás e me levarás para um reino onde lá eu tenho herança, sendo que aqui no mundo nada mais me serve. O Senhor Jesus diz claramente também: não vos admirem se o mundo odeia vocês. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, o mundo te odeia? Ou você ama o mundo e o mundo te ama, e você anda no mundo, desfrutando do mundo e das coisas que o mundo oferece, mas você só dá as tuas sobras no reino de Deus? O menor no reino dos céus é maior que João Batista. O que significa isso? Significa que o reino dos céus é para a noiva, para aqueles que são coluna e baluarte do templo de Deus, que é o Espírito Santo, que é a nossa alma, o templo de Deus onde o Espírito Santo habita, a nossa alma, o nosso coração, é onde Cristo quer governar. E o reino de Deus não virá em visível aparência, ele está dentro de nós. Está escrito. Ou seja, quando Cristo se manifesta através de mim, através de você, o reino de Deus também se manifesta. Como na oração do Pai Nosso: santifica o teu nome, venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade. Aí quando essas três coisas estão estabelecidas, então vem a petição: nos dê o pão necessário para o dia, perdoa as nossas ofensas da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, tem uma condição no perdão: se eu perdoar as pessoas as suas ofensas, Deus perdoará as minhas. Se eu não perdoar as pessoas as ofensas delas, também Deus não perdoará as minhas. Com a mesma medida com que eu julgo, essa mesma justiça será aplicada contra mim no dia da vinda de Jesus. Por isso que Jesus diz: não julguem para não serem julgados. Ou seja, eu não posso julgar as pessoas segundo a aparência, segundo o meu critério de bem e mal, mas eu preciso aprender a viver na realidade do Espírito e entender o que Deus quer com cada alma que está na terra. A minha função na terra é ser pescador de homens. E para que eu possa pescá-los, eu tenho que ter as ferramentas do Espírito. E o que são as ferramentas do Espírito? Os frutos. O amor, a mansidão, a humildade, o domínio próprio, a temperança, o cuidado no falar, o cuidado no agir. Se eu não tenho frutos, eu sou apenas um papagaio que repete Bíblia. Agora, quando eu tenho frutos, eu tenho maturidade. Quando eu tenho maturidade, eu tenho a expressão do caráter de Cristo. Isso vale para qualquer cristão. Muitos pregam. Mas Jesus disse: virei naquele dia e muitos dirão a mim: preguei em teu nome, expulsei demônios, curei enfermos. Ninguém expulsa demônios e ninguém cura enfermos em nome de Jesus se não tiver o Espírito Santo. Mas Jesus responde: não conheço vocês. Ou seja, não é a obra que nos encaminha às bodas, é o fruto, é o quanto da maturidade de Cristo, o caráter de Cristo, que agora habita dentro do meu coração e alma, ele se manifesta através da minha vida diária. É isso que me recomenda as bodas do Cordeiro. E o que faremos nas bodas do Cordeiro, irmão Francis? Primeiro, nós cearemos com o Senhor. Toda lágrima será enxugada, toda tristeza será retirada. O Senhor, Ele mesmo, nos consolará, nos alegrará. E nós nos sentaremos juntamente com Jesus no seu trono. Ele diz na sua palavra: aquele que perseverar e for fiel até o fim se sentará comigo no meu trono, da mesma forma que eu me assentei no trono de meu Pai. Tem mistério aí. Então nós nos assentaremos em tronos e julgaremos todas as almas.
É uma realidade atemporal, é difícil de compreender de uma forma racional. Você não vai conseguir, o homem natural não compreende. Existe uma revelação que é comentada entre os teólogos e entre alguns cristãos, eu não sei se você já ouviu falar nisso, eu quero encerrar nela, aonde diz que quando Cristo foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, e apareceram diante de Jesus Moisés e Elias. Nós sabemos que Moisés ele já estava sepultado, conforme diz o livro de Deuteronômio. Quando você pega Josué capítulo 1, diz, meu servo Moisés é morto, agora Josué vai dar prosseguimento e vai encaminhar esse povo a Canaã. Se Moisés era morto, como é que Moisés estava vivo e como é que Pedro, Tiago e João saberiam que era Moisés e Elias se naquela época não existia fotografia? Quais eram as descrições que poderiam trazer a realidade de que Pedro sabia que era Elias e Moisés ali? Então a revelação que eu quero trazer para vocês, que ela é fora da realidade temporal, do Cronos, mas nós estamos falando de Kairos, nós estamos falando de Alfa e Ômega ao mesmo tempo, início e fim ao mesmo tempo, de uma realidade onde o relógio não conta, onde o tempo não conta, onde ela não é tridimensional. E ali onde Jesus foi transfigurado, alguns teólogos acreditam, eu não estou afirmando, estou trazendo para você a informação, de que ao mesmo tempo em que Pedro está vendo Jesus transfigurado naquele momento, Moisés está no Monte Sinai, lá atrás, há 1500 anos antes de Jesus, está no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei do Todo-Poderoso, do grande Yahvé, do grande El Shaddai. E ao mesmo tempo que Moisés está contemplando Deus, Elias no Monte Horebe está falando com Deus também, aonde passa a tempestade, aonde passa o fogo e depois uma brisa suave. E então o Senhor fala com Elias. Então Cristo, na personificação plena de sua realidade, o verbo que era Deus, que é Deus, e nós vemos em Apocalipse capítulo 1 como Cristo é de verdade, né? Olhos como chama de fogo, espada afiada saindo da sua boca, cabelos como alva lã, uma cinta de ouro em seu peito, voz como de muitas águas. João tremeu quando viu Deus personificado em Jesus. Então, quando Pedro vê Jesus transfigurado, ao mesmo tempo na realidade espiritual, onde o tempo não conta, Jesus está falando com Moisés há 1500 anos atrás e com Elias no Monte Horebe ao mesmo tempo. É por isso que Pedro conseguiu ver Moisés e Elias frente a Jesus. Essa é uma pequena teoria que eu quero deixar para vocês refletirem, para vocês verem como é difícil para um ser humano compreender os mistérios de Deus. Você quer participar das bodas do Cordeiro, meu irmão? Lave suas vestes. Suas vestes são os atos de justiça dos santos. Deus quer olhar para o seu coração e encontrar Cristo em você. E um desejo ardente de ser arrebatado. Não um desejo de ser rico no mundo, de ter carro, de ter casamento, de ter viagem para Cancún, ou para Disneylândia, ou para o México, ou sei lá para onde que você quer ir. Não, Deus quer olhar para o seu coração e encontrar dentro do seu coração um desejo ardente de ser arrebatado e viver a vida eterna ao lado dele. Você quer isso? Se você não consegue nem perder 15 minutos, 1 hora lendo Bíblia e orando e adorando ao Senhor, será que você vai querer ficar a eternidade adorando? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Amém? Se você ficou até aqui, curta e compartilha essa mensagem. Vamos alcançar mais pessoas e quebrar as heresias que o mundo gospel fermentado está ensinando aí de forma completamente distorcida da realidade. Apertado é o caminho, estreita é a porta. Vigiem, irmãos. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Deus abençoe a todos.